Vamos ler a Bíblia em honra ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Mas antes de ler a Bíblia, eu gostaria de contar uma história para vocês, porque hoje é uma daquelas pregações que o Senhor nos capacita a fazer, onde contamos a história de alguma congregação ou de algum grupo de congregações, de igrejas, né? Vamos falar assim, de igrejas, que estão presentes no Brasil e analisamos alguns pontos errados dessas congregações. Fizemos isso com a congregação adventista, com a Universal e as igrejas que saíram dela, né? Nasceram nela. Hoje vamos ver não uma igreja, mas um grupo de igrejas. E eu preciso contar a história para vocês, para que vocês entendam. E assim a gente possa ir na Bíblia e analisar essa igreja. O intuito das pregações nunca é atacar as igrejas, as congregações ou os seus frequentadores, né, os seus adeptos, as pessoas que aceitam essas congregações. Porém, o objetivo aqui é que a gente possa pegar exemplos do que não fazer e entender porque a nossa nação brasileira ela é tão decaída espiritualmente, visto que se ensina heresias por todo lado. E as pessoas, infelizmente, aceitam. Então, essas pregações também é para que vocês entendam a condição do nosso país, da nossa nação. E por que ela é tão digna de juízo. Claro que Deus tem misericórdia dos inocentes e dos seus filhos, mas é para que vocês entendam por que as pessoas estão tão distantes de Deus. A história de hoje não vai começar na década de 50, como a da Universal, nem vai começar há 200 anos atrás, como a da Adventista. Porém, vai começar um pouco mais de 500 anos atrás. Acho que nessa época o Brasil nem existia. Hein? Vamos voltar no tempo, em 1883. Na verdade, 1483. 1483, na Alemanha, nasce um homem chamado Lutero. Muito famoso a história dele, muito famosa a história. Na Alemanha, lá na Europa, nasce em 1483 um homem chamado Lutero. Filho de uma família católica praticante, né? Naquela época a Igreja Católica ela tinha muita influência nos governos, em tudo. Então ele era parte de uma família pagã, né? Adorava pau e pedra. E ele viveu sua infância normalmente, né? Como qualquer outra pessoa, estudando, vivendo sua vida. Em 1505, cerca de 500 anos atrás, né? Um pouco mais. 1505, ele está com 22 anos de idade, né? 1505, acontece uma chuva de raios, ele está fora de casa e está chovendo raio, está caindo um raio ali perto dele. Um perigo, né? Lutero, ele, como era católico, ele começou a clamar aqueles pau e pedras, né, que dizem que são santos, mas não é, é pau e pedra, é gesso, é madeira. Ele começou a clamar aquelas coisas que ele seguia, e ele fez a seguinte declaração: me salve, porque eu serei monge. Monge na Igreja Católica, né? E aconteceu que Deus não permitiu que ele fosse atingido por um raio. Então ele saiu vivo. Ele acreditando que era por causa dos falsos deuses da Igreja Católica, que Deus é um só, é Jesus Cristo.
15 dias depois daquela chuva de raios que quase mata ele, né? Ele ficou com medo de morrer. Então a gente entende que tinha um perigo dele ser atingido. Não aconteceu nada com ele. 15 dias depois, ele entra na igreja romana, né? Chamada Igreja Católica, mas que foi criada por Roma, 300 anos depois de Cristo. E ali ele começa a trabalhar na igreja romana. O superior dele, que era o cuidador, né, o responsável dele na igreja, via que ele refletia muito sobre as coisas e isso amedrontou o cuidador dele, o seu superior, o seu supervisor. Então, esse superior, esse supervisor, ordena que Lutero ele comece uma vida acadêmica. O que é uma vida acadêmica, minhas irmãs? É uma vida de estudos. Vou me estudar, vou me formar para ser doutor, para ser um bacharel, para ser um estudante. Vida acadêmica é isso. Eu quero iniciar uma vida acadêmica, eu vou para uma universidade, eu vou para um colégio, eu vou me formar em algo. Então ele recebeu uma ordem do seu superior, que via que ele refletia muito sobre as coisas e ficou com medo disso. O seu superior ordena que ele vá iniciar a vida de estudos, a vida acadêmica. Muito bem. Em 1508, né, cerca de 2 anos depois, ele se forma. Ele vira bacharel. Bacharel é um título que se dá na universidade, na faculdade, para quem se forma em alguma coisa. Existem dois tipos de formação. Eu vou explicar para vocês entenderem. Para vocês entenderem. Existe o mestrado e existe a formação bacharel. O mestrado ele lhe dá a capacidade de virar um professor. O bacharel não. Essa é a diferença. Uma pessoa pode ser bacharel em medicina, pode ser um médico, mas não pode ser um professor, porque para ser professor precisa de mestrado. Então ele se tornou um bacharel, dava aula de teologia, e alguns anos mais tarde, Lutero ele estudou a língua do hebraico, que é a língua da Bíblia, né, do Velho Testamento. Ele estudou o grego, que grande parte do Novo Testamento foi escrita na língua grega. Ele começou a estudar as línguas que foram escritas a Bíblia originalmente, né? E ele era muito ambicioso, ele era muito ansioso para receber títulos. Ele não só estava satisfeito com o título de ser bacharel, ele queria mais títulos, mais formação, ele queria mais diplomas. Então, ele, nessa ânsia, ele se aprofundou no estudo da Bíblia, ele começou a ler a Bíblia demais, a estudar palavra por palavra, hebraico, grego. Ele começou a buscar, da melhor maneira que ele conseguia, o entendimento na Bíblia. Através de livros, de estudos, de traduções do hebraico, do grego, das línguas antigas. E muito bem, foi nessa historinha de estudar a Bíblia demais que ele acabou enxergando alguns defeitos da Igreja Católica, da Igreja Romana, né, a Igreja Católica. E naquela época, o ponto que mais irritou ele na Igreja Católica foi a venda de indulgências. A Igreja Católica vendia indulgências. O que é indulgências, minhas irmãs? Minhas irmãs, indulgência ela é um documento, um papel que o Papa da Igreja Católica, né, o chefe da Igreja Católica, o pai deles, né, que meu pai é Jesus, ele lhe dava, você comprava esse documento, e o que é que estava escrito nesse documento? Você não vai ser punido no inferno.
Meus irmãos, as pessoas estavam sendo enganadas e a salvação, naquela época, as pessoas achavam que podia ser comprada com ouro e a Igreja Católica vendia esse papel dizendo que as pessoas não iriam para o inferno. Esse foi o ponto que ele se irritou demais. Porque ele estudou a Bíblia e ele viu que na Bíblia não tem nada sobre vender salvação, muito pelo contrário. Jesus comprou a nossa salvação com o seu sangue. Então ele começou a se incomodar, a se incomodar, a se incomodar. E 9 anos depois dele ter se formado em bacharel, 1517, ele chegou na porta de uma igreja católica e ele colocou pregado na porta 95 pontos, 95 citações, pontos, quesitos, em que ele explicava as coisas erradas que a Igreja Católica fazia, e especificamente esse ponto da venda desse documento que é chamado indulgência. Ele reuniu 95 pontos, explicando: ponto número 1, o Senhor Jesus Cristo diz isso, isso e isso, então a Igreja Católica está fazendo isso, isso e isso de errado. Ponto 2, o Senhor Jesus Cristo disse isso e a Igreja Católica faz ao contrário. Ponto 3, 95 pontos. A partir dali, dessa data que dizem, 1517, foi que começou o nome Reforma Protestante. Naquela época, e até os dias de hoje, os católicos batem o pé e dizem que são cristãos, coisa que não é. Porque cristão não se dobra para pau e pedra. Com todo respeito, mas com nenhuma consideração, eu digo isso. Muito bem, quando Lutero ele fez isso, o chefe da Igreja Católica, né, romana, o pai deles, o que eles chamam de Papa, declarou que Lutero era um herege e tentou sufocar as publicações de Lutero, os papéis que ele escrevia, que ele mostrava alguns pontos que a Igreja Católica errava, que ainda erra, algumas heresias. Enquanto o chefe deles tentava fazer isso, Lutero mostrava ao povo que o chefe da Igreja Católica não era nada, porque as pessoas acreditavam que ele era Deus, que ele tinha autoridade, que ele podia perdoar pecados, que ele podia lançar alguém no inferno. Até hoje, os católicos acreditam que o Papa pode fazer isso. O sangue de Jesus tem poder, porque o homem é um comedor de feijão, que nem eu e você. Eu acho até que a gente come melhor do que ele. Porém, minhas irmãs, ele continuou mostrando que o chefe da Igreja Católica não é nada, e continua sendo nada até hoje, sempre foi nada. Ele publicava vários livros. Eu não sei dizer se esses livros estão corretos ou não. Tudo que eu sei é que esses livros eles diziam os erros da Igreja Católica. Nessa parte o livro está certo, mas eu não vou bater o pé e dizer que ele era 100% certo, porque eu sei que Lutero também não fez coisa boa e eu vou explicar para vocês. E vocês vão entender até que ponto eu vou chegar na história para vocês entenderem como é que toda essa história aqui influencia a vida das pessoas no dia de hoje. Enquanto a Igreja Católica tentava sufocar as publicações, os livros, as escrituras que Lutero fazia, explicando os erros e as heresias da Igreja Católica, em 1520, Lutero se refere ao chefe da Igreja Católica Romana como anticristo. Isso fez com que ele fosse expulso da Igreja Católica. Esses pontos que ele já vinha mostrando na Igreja Católica, tudo isso juntou
tudo isso fez com que ele fosse expulso da Igreja Católica, né? Até certo ponto, estavam deixando ele lá. O grande erro de Lutero foi acreditar que a Igreja Católica era a Igreja de Deus, porém, ele acreditava que ele poderia trazer a Igreja Católica para os caminhos certos, coisa que nunca aconteceria, e nunca aconteceu até hoje, porque católico simplesmente não faz parte do povo de Deus, e nem é a Igreja de Deus. Com todo respeito a quem é, devo falar a verdade, porque eu tenho respeito a todos, mas só devo satisfação a Jesus Cristo. Então, minhas irmãs, isso é um breve resumo da vida de Martinho Lutero. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? As pessoas dizem que foi importante o que Lutero fez, e realmente foi. Ele mostrou para as pessoas que a Igreja Católica estava errada. As pessoas muitas vezes perguntam para mim ou para nós, que somos povo de Deus, por que a nossa Bíblia ela é menor do que a Bíblia da Igreja Católica? Que a Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais. E as pessoas dizem que Lutero ele retirou esses livros da Bíblia, mas é mentira. Lutero ele não fez isso. Quem fez isso foi alguns judeus que se reuniram muito antes de Lutero. Porque, minhas irmãs, há alguns livros que nem os judeus sabem de onde vem, nem para onde vai, e que nem os judeus aceitam. Porém, a Igreja Católica aceita e diz que é livros de Deus. São 7 livros. E, Tiago, por que esses livros não estão na nossa Bíblia? Minhas irmãs, esses livros, eles ensinam que você é salvo por fazer caridade, coisa que não é verdade. Você é salvo por acreditar em Jesus Cristo. Se você não acreditar em Jesus Cristo, você vai para o inferno fazendo caridade ou não fazendo. Esses livros ensinam a fazer feitiçaria, coisa que quem é de Deus não aceita. A Igreja Católica tem isso na Bíblia dela. E tantas outras coisas, minhas irmãs, que, sinceramente, não quero dizer. Quem quiser pesquisar, pesquise, mas eu não gosto de falar dessas coisas porque me dá nojo, sinceramente. Sinceramente, me dá nojo. Estou falando a verdade. A única coisa que Lutero fez foi pegar a Bíblia, retirar esses livros que já foram retirados anteriormente por quem tinha um pouco de bom senso, e ele traduziu a Bíblia, fora esses 7 livros que ensinam coisas erradas, ele traduziu ela para o alemão. Muito bem. Como eu disse, minhas irmãs, essa grande revolta causada contra a Igreja Católica, e com razão, foi chamada de Reforma Protestante. Por que o nome Reforma Protestante? Porque Martinho Lutero, o nome completo dele, Lutero, ele queria reformar a Igreja Católica. Ele queria tirar as coisas ruins. Como você vai fazer uma reforma numa casa? Você tira uma madeira podre, você tira uma pedra que não serve e reforma a casa. Ele queria fazer isso, ele queria fazer uma reforma. E protestante, porque ele protestou contra a Igreja Católica. O que é protestar? Protestar é você gritar, falar, dizer algo contra alguém, ou contra uma pessoa, ou contra uma instituição, como é a Igreja Católica. Então ele protestou, é a reforma protestante. Desse ponto da história, de 1500 até os dias de hoje, as pessoas entendem que católico é uma coisa e cristão é outra coisa. Embora que eles insistam em continuar dizendo que são cristãos, não são. E as pessoas entendem isso. Quem não é católico sabe disso, que há diferença. Até aquele exato momento, todos achavam que a Igreja Católica era a Igreja de Deus. Mentira? Pois muito bem, meus irmãos.
dessa reforma protestante saiu muitas igrejas e deu base para a formação de várias igrejas evangélicas, cristãs e como a gente é chamado hoje. Eu e você somos chamados cristãos protestantes, justamente porque a gente não adora imagem, a gente não faz coisas que a Igreja Católica fazem. Então essa é a diferença. Porém, meus irmãos, vocês percebem que o termo reforma protestante é duas palavras, não é não? Reforma e protestante. As igrejas que vocês conhecem como Igreja Assembleia de Deus, Igreja Deus é Amor, Igreja Paz e Vida. Essas igrejas, elas são chamadas de igrejas protestantes. Porém, há um grupo de igrejas que não faz o que a Igreja Católica faz, em parte, e não são chamados de protestantes, mas são chamados de reformados, que é a reforma protestante. Tem os protestantes e tem os reformados. Nós, minhas irmãs, eu creio, e analisando, nós nos encaixamos nos protestantes. Se fosse assim para classificar a gente, nós aqui do grupo somos protestantes, não somos reformados. E é sobre isso que eu quero falar hoje, a igreja reformada. Vou dar aqui alguns exemplos de igreja reformada para você entender qual igreja é essa, que pelo nome assim muita gente não conhece. Igreja Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana de Recife, Igreja Presbiteriana do Brasil, todas as igrejas presbiterianas são reformadas. A Igreja Aliança do Calvário. Então, todas as igrejas presbiterianas, Igreja Aliança do Calvário, que é uma igreja muito famosa, são igrejas reformadas. E eu vou explicar qual a diferença deles para nós. Alguns exemplos de pregadores reformados. Próprio Lutero, Paulo Júnior, de São Paulo, Augusto Nicodemos, daqui de Recife, Hernandes Dias Lopes, talvez as irmãs conheçam. São alguns exemplos. Pregadores reformados. Muito bem. A gente tem um exemplo bem forte, que é a Igreja Presbiteriana. Todas elas. Toda igreja que tiver o nome assim, Igreja Presbiteriana, você sabe que é uma igreja reformada. E qual é a diferença dos reformados para nós? Minhas irmãs, vamos começar pelas coisas que eles não creem. Eles não creem no dom de falar em línguas. É um absurdo. Eles não creem no batismo com o Espírito Santo. É um absurdo. E eles não creem, esse aqui é o ponto que me irrita bastante, e que eu não entendo. Na verdade, nenhum dos pontos eu entendo, mas esse aqui eu realmente não consigo entender como alguém pensou nisso aqui. Os reformados, presbiterianos, esses pregadores que eu falei, eles não acreditam que a salvação de Jesus Cristo é para todos. Eu vou explicar cada um desses pontos. Agora vamos para o que eles acreditam, o que eles praticam. Eles praticam vendas de livros nas suas igrejas. Não estou falando de venda de Bíblia. Estou falando de vender livros. Livros de pastores, de presbíteros, de pregadores. Eles têm lojas, algumas igrejas presbiterianas têm lojas de livros em suas instalações. Eles não têm problema em imagem de escultura.
nem em pinturas. Por isso, se você chegar a ver um vídeo de alguma igreja presbiteriana, ou se você for visitar uma igreja presbiteriana, é muito comum você ver aquela imagem daquele que dizem ser Jesus, aquele católico que fizeram. Dizem que é Jesus. Aquela pintura do homem com cabelo grande, barba, olho azul, pele clara. É muito comum você achar nas igrejas presbiterianas, reformadas também, essas pinturas, essas coisas que a gente fica pensando como é que alguém aceita uma coisa daquela. A igreja presbiteriana, não só a igreja presbiteriana, mas todas as igrejas que são reformadas, eles são muito fortes no ponto da formação bíblica. Eles acreditam que você pode ser capacitado a pregar só porque você fez um curso, faculdade, universidade, bacharelado, teologia. E um ponto muito forte que eu aprendi, porque eu observei eles, não é que ninguém me disse ou que está escrito em algum lugar ou na história, mas eu observei que eles utilizam homens da história como base para a sua pregação. Eu vou explicar cada um desses pontos e vamos ler a Bíblia para entender um pouco da maneira errada deles pensarem. A maioria das pessoas, elas se iludem com a igreja presbiteriana ou com as outras igrejas reformadas, porque a gente deve admitir que esses homens, eles estudam muito o hebraico, o grego, o aramaico, as palavras da Bíblia. Eles estudam muito, mas eles pecam numa parte. Eles esquecem que quem ensina é Deus, não o homem. Então, eles são muito bons em rebater a Igreja Católica, eles são muito bons em rebater heresias, porém, eles não se dão conta das próprias heresias e as pessoas ficam impressionadas com eles rebatendo a Igreja Católica porque eles pegam no ponto e as pessoas ficam sem palavras. E por causa disso, as pessoas são impressionadas demais, porque eles falam a verdade sobre a Igreja Católica, sobre os Testemunhos de Jeová, sobre os Mormons. Pois muito bem, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é que os reformados, eles não creem no batismo do Espírito Santo. Eles creem, minhas irmãs, que o batismo do Espírito Santo é a conversão. É o momento que você é tocado por Deus para confessar Jesus Cristo como Senhor. Isso para eles é o batismo do Espírito Santo. Eles não creem no dom de línguas. Eles creem, minhas irmãs, que o dom de línguas já passou e não acontece mais. E alguns deles até creem que o dom de línguas ele acontece, porém, que ele não é língua dos anjos, ele é língua dos homens. Eles creem que no momento em que você é capacitado por Deus para falar em línguas, você pode estar falando chinês, você pode estar falando alguma língua da terra, menos a de Deus, a dos anjos. Porque, segundo eles, não existe isso. Eles são. Como é que eu posso dizer? Eles são muito frios. Até porque eles não acreditarem que as pessoas não podem falar em línguas porque nunca viram isso acontecer na igreja deles. Eu não sei qual é o motivo, mas eu creio que é porque isso não acontece lá. Mas dons se busca. Não é porque não acontece comigo que eu devo deixar de acreditar. Eu não tenho dom de cura. Deus não me deu esse dom. Porém, eu sei que existe. Embora não aconteça comigo, eu sei que tem outras pessoas que têm dom de cura. Que Deus deu. Eles não creem que a salvação de Jesus Cristo é para todos. Como assim, Tiago? Minhas irmãs, eles creem que lá na eternidade, antes de Deus criar a terra, ele olhou para os seres humanos que ele iria criar e ele falou assim: ah, Tiago, eu quero que ele vá para o céu, mas aquela irmã ali, eu não quero que ela vá para o céu. Eu quero que ela vá para o inferno. Não quero dar minha salvação para ela.
Eles creem assim. E amanhã, se Deus permitir, vou fazer uma pregação só sobre esse ponto, porque é um ponto muito complicado. Mas é um absurdo, nós sabemos. Eles creem que Deus, em algum ponto da história, olhou para mim e decidiu se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. E nada eu posso fazer para mudar a decisão de Deus. Você já imaginou uma pessoa parar, pensar que Deus apontou para mim e para você e falou: esse aqui eu quero que vá para o céu e essa aqui eu não quero que vá? É isso que eles pensam. Que Deus criou algumas pessoas já para irem para o inferno. E que tudo que acontece na terra é por ordem de Deus. Por exemplo, alguém tropeçou da escada e caiu. Foi Deus quem fez isso. Alguém assaltou uma mulher. Foi Deus quem determinou que essa mulher fosse assaltada. Alguém pegou uma arma e se matou. Foi Deus quem determinou que naquele dia, naquela hora, essa pessoa se matasse, porque foi a vontade de Deus. É isso que eles dizem. Percebam aqui, minhas irmãs, o extremo oposto da Universal, né? A Universal crê que tudo que acontece é o inimigo. Já os reformados creem que tudo que acontece é Deus. Uma pessoa ficou doente, foi Deus quem determinou que naquele dia, naquela hora, a pessoa ficasse doente. E a pessoa não tem escolha, a pessoa tem que ficar doente. Se Deus escolher que a pessoa vai morrer, ela tem que morrer. Se Deus escolher que a pessoa ela vai se matar, a pessoa tem que se matar. Deus para eles, Deus é assim. Deus aponta o dedo e decide quem vai matar e quem vai viver. Deus pode fazer isso? Pode, mas a Bíblia garante que ele não faz isso. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Aí eles pegam e dizem assim: Jesus Cristo não morreu por todos, Jesus Cristo morreu por quem ele quis. Então vejam que absurdo. A Bíblia diz que Deus não tem favoritos. Então como é que ele pode apontar para mim e sem eu ter feito nada, sem eu ter nascido, sem eu ter feito nada, ele aponta para mim e fala assim: esse Tiago ele vai pecar muito, mas no final eu vou salvar ele, que nem o ladrão da cruz. Agora vem uma irmã que Deus fala assim, ela vai fazer muita bondade na vida dela, mas eu não quero salvar, simplesmente não quero salvar. Como é que Deus pode fazer isso se a Bíblia diz que Deus não tem favoritos? Se Deus não tem favoritos, ele tem que dar a mesma oportunidade para mim e a mesma oportunidade para você. Então não tem como Deus chegar e decidir assim por acaso, esse aqui eu quero salvar e esse aqui eu quero lançar no inferno. Porque dizer que pessoas foram criadas para serem lançadas no inferno, isso não é cristianismo, isso é satanismo. Vamos dizer que tem uma pessoa que ela prega o evangelho, que ela vive a verdade, mas no último dia da sua vida ela se desvia, morre sem Deus. Uma pessoa reformada, ela vai olhar para essa pessoa e dizer assim: foi Deus que decidiu que essa pessoa vai para o inferno. Não foi ela que se desviou. Deus não queria salvar ela. É desse jeito que esse povo pensa. Quando a Bíblia diz no livro de João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia não diz que Deus amou alguns. A Bíblia não diz que Deus amou os escolhidos. A Bíblia não diz que amou os bonzinhos ou os bonitos. Diz que Deus amou o mundo, todo mundo. De tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia não diz Deus amou os judeus, Deus amou o chinês, Deus amou a mulher, Deus amou o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Só por esse versículo a gente já derruba essa história de que Deus decide que uma pessoa vai para o inferno porque ele simplesmente quer, ou que ele vai salvar uma pessoa porque simplesmente ela quer. Porque simplesmente ele quer. Porque Deus não é injusto e nem tem favoritos. Ele quer salvar todos e a Bíblia garante isso. Tanto que ele amou o mundo.
Ele não amou os escolhidos, nem os bons, nem os justos. Ele amou o mundo todo, porque ele quer salvar o mundo todo. E a favor do mundo todo, ele entregou o seu único filho. Então, só por esse versículo, eu já poderia derrubar aqui com vocês, junto com vocês, minhas irmãs e meus irmãos, essa história. Mas eu estou tão desejoso de dar mais detalhes disso. E Deus, por graça e misericórdia, tem nos dado capacidade que amanhã a pregação vai ser só sobre esse ponto. Porque eles pegam textos, eles torcem o texto, eles entortam o texto para dizer que Deus simplesmente criou pessoas para serem lançadas no inferno. Uma coisa que quem tem uma cabeça para pensar nunca vai aceitar essa palavra. Sabemos que Deus amou o mundo. A própria Bíblia garante. Ele não amou os escolhidos ou ele não selecionou as pessoas por dedo. Além do mais, meus irmãos, Deus ele não é hipócrita. Quando Jesus deu os mandamentos da lei a Moisés, quando deu os mandamentos para nós, todos esses mandamentos ele cumpriu. A Bíblia garante que ele cumpriu toda a lei que ele mesmo fez, que ele mesmo deu. E na lei que Deus fez, diz assim: ame ao próximo. Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa que aparecer na sua frente, na sua vida, que você souber, ame. Agora imagine Jesus Cristo dando para você um ensinamento e ele não cumprindo esse ensinamento. Porque se Jesus olhar para mim e decidir que eu vou para o céu e olhar para outra pessoa e ele apontar o dedo e disser essa aqui vai para o inferno, não importa o que ela faça, ela vai para o inferno porque eu quero e pronto. Então a Bíblia, das duas, uma. Ou quem está mentindo são os reformados, ou quem está mentindo é a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus, ele cumpriu toda a lei. E se Jesus cumpriu toda a lei, ele amou a todos e deu a mesma oportunidade a todos. Então, se ele deu a oportunidade de salvação para mim, deu a oportunidade de salvação para Paulo, deu a oportunidade de salvação para os apóstolos, ele dá a oportunidade de salvação para todos. Porque ele não vai lhe dar um mandamento que ele não tenha cumprido. Então, se Deus fala assim, ame a todos, ame ao próximo como a si mesmo, Deus está dando um mandamento que ele já cumpriu. Porque ele mesmo amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se ele ama a todos de maneira igual, ele tem que dar a mesma oportunidade para todos de ser salvo. Porque se ele decidir dar uma oportunidade de ser salvo para mim e não decidir dar uma oportunidade de ser salvo para você, ele é injusto. É simples. Mas eles não querem entender porque estão presos nos seus estudos. Os reformados, eles praticam e acreditam no sistema de formação bíblica. O que é isso, Tiago? O foco deles não é buscar o ensinamento nos pés do Senhor Jesus. Eles fazem teologia, eles são doutores da lei, eles saem do Brasil para se formarem nos Estados Unidos, eles estudam a Bíblia de todas as formas possíveis, menos da forma que Deus manda. E eu vou mostrar na própria Bíblia como é o jeito de você entender a Bíblia. Porque as coisas espirituais, diz a Bíblia, se entendem de maneira espiritual. E as coisas carnais se entendem de maneira carnal. A Bíblia nos mostra isso. Então eu não posso pegar a Bíblia e ensinar como se fosse uma aula de português ou aula de matemática. Eu não posso pegar minhas irmãs, colocar dentro de uma sala, dar aula para vocês da Bíblia e depois fazer uma prova e depois dar uma nota para vocês e depois quem passou dar um diploma formado em teologia, porque as coisas espirituais não se entendem da maneira humana. Esse negócio de fazer prova,
de dar nota, de fazer escola, isso é coisa humana. A Bíblia não se entende dessa forma. A Bíblia, você nunca vai entender a Bíblia dessa forma. Você pode entender o hebraico, o aramaico, mas você nunca vai ter uma visão espiritual dessa forma. Você pode entender a história da Bíblia. Ah, o povo foi para o cativeiro. Ah, o povo atravessou o rio. Você pode entender a história, mas o significado dela você nunca vai compreender. Eu quero provar isso na Bíblia, meus irmãos. Eu quero ler com vocês o livro de João. O livro de João, Evangelho escrito por João, o apóstolo. Vale lembrar que João, ele nunca pisou na sala de teologia. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo de número 26. Diz o Senhor Jesus Cristo: mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo isto. Tudo, isto é, lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo, isto é, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, disse Jesus. O próprio Senhor Jesus está dando aqui a maneira correta de estudar a Bíblia. O Espírito Santo, o Conselheiro Santíssimo, glória a Deus, lhes ensinará tudo. Isto é, lhe fará lembrar de tudo que eu lhe disse. Tudo que Jesus disse, de Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo lhes ensinará tudo. Então, minhas irmãs, entendam de uma vez por todas que o ensinamento da Bíblia você nunca vai entender na sala de teologia. Você pode ter um diploma de teologia para esfregar na cara do povo ou para impressionar as pessoas que são impressionadas por diploma, mas a Deus você não vai impressionar. E eles esquecem que Deus e o Espírito Santo é quem nos ensina. Tanto, minhas irmãs, eles esquecem tanto desse detalhe, tanto que pastores famosíssimos, um pastor muito famoso da Assembleia de Deus, eu vi ele diversas vezes afirmar, dizer que o Espírito Santo não ensina você a interpretar a Bíblia, que o Espírito Santo não ensina você a interpretar o texto sagrado, que você tem que fazer aula de teologia. Como é que eu pego um livro que foi escrito por Deus e eu digo que Deus, o Espírito Santo, não me ensina esse livro? Como é que Pedro aprendeu as profecias? Como é que Pedro entendeu as profecias de Jesus Cristo? Como é que Pedro conseguiu pregar o evangelho e em uma pregação converter 3.000 pessoas? A Bíblia diz que depois daquela pregação, um pouco de tempo depois, Pedro ele foi preso e foi levado para os mestres da lei judeus. E a Bíblia diz que os mestres da lei ficaram impressionadíssimos, muito espantados, porque viam que Pedro e João, que também foi preso e foi levado para lá, para o juízo, para o tribunal, ficaram espantadíssimos, ficaram impressionados demais, porque viram que Pedro e João não tinham estudo nenhum, não tinham diploma nenhum, mas entendiam muito sobre as escrituras do Senhor. Como é que eu posso abrir a minha boca para dizer que o Espírito Santo não ensina a Bíblia? Se é pelo Espírito Santo que foi entregue a Bíblia, se é pelo Espírito Santo que os homens escreveram a Bíblia, se é pelo Espírito Santo que nós podemos viver na Bíblia, podemos praticar a Bíblia, podemos pregar a Bíblia pelo Espírito Santo. E como é que eu posso dizer que o Espírito Santo não me ensina? Que quem me ensina é um professor de teologia. Minhas irmãs, eu sou prova viva de vocês, para vocês,
Porque até hoje eu nunca pisei numa sala de teologia. Talvez eu tenha pisado, porque a sala ela ficava também na igreja onde eu congregava, ela ficava também como local de oração dos obreiros. Então talvez eu tenha pisado sim na sala de teologia, mas eu garanto que nunca foi para escutar a aula e nunca escutei uma aula de teologia. Então eu pergunto como é que até o dia de hoje eu tenho feito uma pregação diferente todos os dias. Foi por ensinamento de teologia? Foi porque eu sou inteligente? Ou é pelo Espírito Santo de Deus que Deus prometeu aqui na Bíblia que iria me ensinar todas as coisas? É difícil entender as pessoas que pensam dessa forma. Uma coisa muito interessante é que nessa mentalidade que esses homens eles têm de estudar, 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 sempre tem um professor que se destaca mais. Se você entrar no YouTube ou para assistir uma pregação das igrejas reformadas, ou se você for para uma igreja reformada, você, ao longo da pregação, você vai escutar o nome de muita gente que você nunca ouviu falar. Eles vão falar de John Wesley, vão falar de João Calvino, vão falar de Lutero, vão falar de Jonathan Edwards, que são homens que foram conhecidos, não estou dizendo que eles fizeram, mas eles são conhecidos como grandes pregadores do Evangelho reformado. E ao longo da pregação você vai ouvir os pregadores, os pastores, os presbíteros, reverendos, seja lá qual for o título que os homens deem uns para os outros, vocês vão escutar muitos pregadores falando ao longo da pregação nomes de vários teólogos, professores. Ah, porque Jonathan Edwards falou isso, porque John Wesley falou aquilo, porque Lutero escreveu aquilo. E é interessante ver como esses pregadores eles citam esses homens como se eles fossem livros da Bíblia, né? Porque eu falo assim, minhas irmãs, o apóstolo Paulo falou. Você entende que Paulo ele foi selecionado por Deus para fazer parte da Bíblia, para escrever parte da Bíblia, não é verdade? Minhas irmãs, Davi falou. A gente tem a confirmação de que Davi foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Minhas irmãs, Abraão fez. A gente tem a confirmação de que Abraão era amigo de Deus. Agora eu pegar alguém que viveu há 200, 300 anos atrás e falar, não, porque John Wesley falou, porque Jonathan falou, porque Paul Washer falou. Não, minhas irmãs, eu não posso comparar esses homens com as escrituras da Bíblia. Eu não posso preencher a minha pregação com falas de homens. Possa ser que esses homens foram grandes pregadores, mas não tem cabimento eu pegar e falar assim, ah, porque a minha avó disse, ou porque meu avô disse. A Bíblia ela está aqui, e aqui tem muitos exemplos, e são os exemplos que Deus nos deu. Eu não posso simplesmente pegar e citar professores, teólogos, porque a confirmação de Deus está aqui na Bíblia. Você não pode, se alguma das irmãs aqui fosse pregar um dia, por exemplo, vocês nunca poderão dizer assim, porque Tiago falou, porque Tiago ensinou. Quem é Tiago, minhas irmãs? Vocês têm que pegar a Bíblia e dizer, Deus falou através do apóstolo Paulo, sim, porque esses homens eles foram selecionados para esse propósito, para serem exemplos. Mas eu não posso fazer isso com homens simplesmente porque eles foram famosos pregadores, ou famosos teólogos, ou famosos doutores da lei.
É como se a fala desses homens fosse comparável a um versículo da Bíblia. Eles falam como se estivesse falando um versículo da Bíblia. Por exemplo, eu falei aqui na pregação, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eles pegam e falam frases desses pregadores reformados como se fossem versículos. Isso é uma coisa absurda. Agora vamos começar a ler a Bíblia, minhas irmãs. Livro de Malaquias. Em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Deus. Vamos ler o livro de Malaquias, como diz a palavra do Senhor. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 1. É uma profecia sobre Jesus Cristo e sobre João Batista. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam, envio meu mensageiro para abrir o caminho adiante de mim. E o Senhor, a quem procuram, chegará de modo repentino a seu templo. Sim, o mensageiro da aliança, de quem vocês se agradam. Observem, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia diz assim: Vejam, envio meu mensageiro para abrir o caminho adiante de mim. O próprio Jesus Cristo falou que essa profecia era sobre João Batista. E agora vai falar de Jesus Cristo. Envio o meu mensageiro para abrir o caminho adiante de mim, e o Senhor, a quem procuram, que é Jesus Cristo, né? Chegará de modo repentino a seu templo. Sim, o mensageiro da aliança, de quem vocês se agradam. Observem, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia em que ele vier? Porque ele será como um fogo refinador que se assentará, testando e purificando a prata. Ele purificará os filhos de Levi, refinando-os como ouro e prata, para que possam trazer ofertas ao Senhor de forma correta. Assim, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, nos tempos passados. A profecia aqui diz que o Senhor, a quem nós esperávamos, Jesus Cristo, ele viria, e ele veio. E a profecia, ela diz, minhas irmãs, que o Senhor, quando ele vier, ele vai se assentar purificando o templo. Ele virá de modo repentino, purificará o templo, e ele vai purificar os levitas, que eram os funcionários do templo, né? Vamos ver essa profecia se cumprindo no livro de Mateus? Livro de Mateus, no capítulo de número 21. Vamos ler em nome de Jesus. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, versículo 21. A partir do versículo de número 10. Capítulo 21, versículo 10. Olha a profecia se cumprindo. O mensageiro da aliança chegando no templo e purificando o templo, para que o povo trouxesse as ofertas de modo agradável a Deus. Versículo de número 10, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Quem é este? Perguntavam a multidão. Perguntavam. A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Versículo 12. Jesus entrou na área do templo e expulsou todos os que realizavam negócios ali, tanto os mercadores quanto seus fregueses. Derrubou as mesas dos negociantes cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Entretanto, vocês fazem dela um covil de ladrões. Lembra que a profecia ela dizia que o Senhor chegaria de modo repentino e purificaria os levitas? Pois bem, os levitas aqui, minhas irmãs, estavam fazendo comércio no templo, vendendo passarinho, vendendo pomba, vendendo, enfim, muitas coisas. E a profecia dizia que o Senhor iria chegar de modo repentino no seu templo para purificar o templo e os levitas para que eles trouxessem oferta de maneira que fosse agradável a Deus. Minhas irmãs, esses homens eles estavam fazendo comércio para arrecadar fundos, dinheiro, recursos
ouro, prata para o templo. Porém, chega Jesus em cumprimento à profecia, chega de modo de repente no templo, pega todo mundo vendendo passarinho, vendendo coisas, faz o chicote, expulsa todo mundo, vira a mesa, destrói as mercadorias e fala: aqui na minha casa é casa de oração, mas vocês estão fazendo Covid de ladrões. Por que, minhas irmãs, a gente não pode pegar a oferta do Senhor, a gente não pode reunir recursos para um templo, para uma igreja, de qualquer maneira. Eu não posso fazer comércio na casa de Deus. O único modo de recolher recursos para uma igreja, para um templo, de maneira bíblica, é através das ofertas. Então, minhas irmãs, em cumprimento à profecia, Jesus Cristo entrou no templo, purificou o povo para que eles trouxessem a oferta de maneira agradável. Porém, nos dias de hoje, como eu falei para vocês, as igrejas reformadas, elas têm um apego muito ao estudo, muito apego ao estudo. E eu já falei do ponto que eles esquecem que quem dá o entendimento é Deus. Já falei do ponto que eles se fixam muito nos teólogos, nos pastores, nos grandes pregadores, que eles dizem, né? Os grandes pregadores, os pais da fé, como eles dizem, os pais da igreja, como eles dizem. E agora, eu quero falar sobre o ponto em que ele há venda que há dentro desses templos, porque eu, Tiago, sou testemunha. Eu fui em uma igreja presbiteriana aqui, a maior da cidade, e eu vi uma loja de livros dentro da igreja. Vendia a Bíblia? Vendia. Mas também vendia outros livros que não são da Bíblia, são de teólogos, são de pregadores, pastor tal, bispo tal. E, enfim, como eu já disse, minhas irmãs, como eu já disse, o único modo que a Bíblia deixa para você recolher recursos para o templo é a oferta. Mas eles colocaram livros, colocaram brinde, marcador de texto, canetinha, papelzinho enfeitado. Será que Jesus não iria fazer a mesma coisa se entrasse numa igreja dessa? E o pior, minhas irmãs, é que eles têm uma conversa, uma história de que a Bíblia é um livro muito difícil para ser entendido, e para você entender ele melhor, você precisa de ferramentas. Você precisa de um livro de teologia, você precisa de um livro de John Wesley, você precisa de um livro do Jonathan Edwards, você precisa de um livro de Paul Washer, você precisa de um livro de pastor, reverendo, não sei quem, para você entender a Bíblia melhor. Não é assim. Porque a única ferramenta, o único equipamento que Deus prometeu que iria nos dar, ele falou assim: apóstolos, voltem para Jerusalém e fiquem lá até serem equipados com o poder do alto. Isso é, o Espírito Santo. Então, o único equipamento, a única equipagem, a única ferramenta que eu e você precisamos, não que Deus seja a ferramenta, mas é que o único meio para você entender a Bíblia não é livro de teologia, é o Espírito Santo. É ele que nos equipa com o poder do alto. E é através desse equipamento que o Espírito Santo nos dá que nós entendemos a Bíblia. Aí, minhas irmãs, eles começam nessa história que você precisa de livros para entender, e eles começam a vender livros de teologia, de devocional, de. Enfim. E eles ainda dizem assim: não é que a Bíblia. Não é que a gente precisa complementar a Bíblia. Porque a Bíblia é muito difícil. Você precisa de um dicionário bíblico, você precisa de um mapa da Bíblia, você precisa de um panorama da Bíblia. Compre esse panorama, compre esse livro, compre esse folheto, sei lá. Isso está errado. Está muito errado.
Não é através de Tiago que você vai entender a Bíblia. Não é através de Tiago ou de pastor tal, de reverendo tal. Não importa qual seja o nível da formação ou de curso de teologia, você não vai entender através de homem. Eu posso até explicar para você, mas se você não tiver visão espiritual, você não vai entender. Se você não tiver comunhão com Deus, você não vai entender. É através de Deus e somente através de Deus que você pode entender. E sobre as imagens de escultura, algumas igrejas que nasceram no movimento reformado, elas adoram imagens como católicos. E a grande maioria deles não adoram imagens, mas também não tem problema nenhum. Eles usam as imagens de escultura para, para fazerem representações, pinturas, para dar exemplo, mas isso está errado. Eu não posso pegar uma imagem que foi consagrada à Igreja Católica ao inimigo e usar isso como se fosse de Deus. Quero ler com vocês para finalizar a pregação, minhas irmãs. Livro de Êxodos, capítulo de número 20, versículo de número 4. Diz assim o Senhor: não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra, ou na água embaixo da linha da costa. Vejam que o problema não é somente as pessoas fazerem a imagem e se curvarem a ela. Não, você não pode ter parte com as imagens, nem com a imagem que foram criadas dos passarinhos que vão no céu, nem do que há na terra, nem do que há na água debaixo da terra. Simplesmente você não pode ter parte com os ídolos, com as esculturas, com as imagens. E Deus ele ainda fala assim: olha, não façam para vocês imagens de escultura e nem qualquer representação do que há no céu, na terra ou na água. Então, imagem de escultura, as pessoas entendem como aquelas esculturas de gesso, de pedra, mas Deus falou qualquer representação. Então, isso é pintura, isso é imagem de escultura, isso é gravura, isso é desenho. Tudo o que representa essas coisas, vocês não podem ter parte, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. É isso que está escrito na Bíblia. Amanhã, minhas irmãs, hoje eu não tenho tempo, em respeito ao horário de vocês, eu não vou ter tempo para explicar hoje a questão de que eles acreditam que há pessoas que foram criadas para serem lançadas no inferno. Porém, amanhã eu explico. E eu já adianto para vocês que não precisa ficar com medo dessa história, porque isso é mentira e eu mostro na Bíblia. Amém? Não pensem que Deus criou alguém para ser lançado no inferno, porque isso é satanismo. Isso não é coisa de Deus. Amém? Eles estudam muito, eles vestem uma roupa de doutor muito bonita, e as pessoas ficam impressionadas pela pregação deles, porque eu aqui eu procuro falar com vocês de uma maneira que não seja muito técnica. Eu gosto de falar com vocês ou com quem está me ouvindo, como se eu estivesse falando com um amigo, mas eles não, eles falam palavras difíceis, pela teologia, pela soteriologia, pela, pela escatologia, e vocês não entendem nada. A maioria das pessoas não entendem nada. São palavras difíceis, técnicas que eles usam, que eles aprendem na sala de teologia. Por exemplo, eu poderia falar que, minhas irmãs, o livro de Apocalipse ele é um livro que fala sobre o fim do mundo. Ponto. Mas eles falam assim, o livro de Apocalipse é um livro escatológico. As pessoas não entendem. Eles usam termos difíceis. São verdadeiros doutores da lei. Mas eu não vou usar disso para impressionar ninguém. Porque ser doutor da lei não é para quem quer ser servo, seguidor de Jesus Cristo. Amém? Amanhã eu vou explicar desse ponto absurdo que eles acreditam, mas antes
de terminar a pregação, gostaria de dar um detalhezinho sobre a vida de Martinho Lutero, que foi o que começou toda essa reforma protestante. Minhas irmãs, as pessoas comemoram muito que Martinho Lutero ele foi um homem muito importante para abrir os olhos das pessoas a respeito da Igreja Católica. E é verdade. Salomão ele também foi usado por Deus para construir um templo para Deus. Mas nem por isso eu posso acreditar em Salomão como se ele fosse um santo, um homem renomado. Salomão foi sim usado por Deus. Em um certo ponto da vida ele se desviou e quase que ele foi para o inferno. Graças a Deus, para sanar as nossas dúvidas, Deus deixou o livro de Eclesiastes para mostrar o arrependimento de Salomão. A gente sabe que ele se arrependeu. Porém, Martinho Lutero, ele teve esse trabalho importante, né, de retirar a Igreja Católica de cena, que as pessoas acreditavam que a Igreja Católica era a igreja, né? Essa igreja ela dominava reis, dominava impérios, dominava as pessoas. E até hoje tem dominado a mente de algumas pessoas e alguns governos, né? Porém, minhas irmãs, para que vocês entendam que Martinho Lutero ele não era uma pessoa... Eu, pelo menos, eu não confio. Por quê, Tiago? Muitas igrejas comemoram a reforma de Lutero, e sim, foi importante. Mas a gente deve falar também de quem a pessoa é. Meus irmãos, 3 anos antes de morrer, Martinho Lutero escreveu um livro onde ele incentivava as pessoas a perseguirem e matar judeus. Isso, para mim, não é a atitude de um filho de Deus. Ele escreveu um livro dizendo... Ele escreveu assim, olha como ele escreveu sobre os judeus. Esses vermes devem ser submetidos a trabalhos escravos. Como é que um filho de Deus fala isso do seu próximo? Ele tentou pregar para os judeus, para converter os judeus, e os judeus não aceitaram. Então ele mudou a cena e passou a ser uma pessoa odiosa, com muito ódio. E ele ainda escreveu que ele escreveu assim no seu livro, nós temos a culpa, somos culpados de não matarmos esses judeus, os judeus. Então, minhas irmãs, eu não acho que isso é a atitude de um servo de Deus. As pessoas enchem a boca para falar de Lutero, mas ninguém fala dessas atitudes que ele tomou antes de morrer. Eu, Tiago, e todo mundo que lê a Bíblia aqui vai concordar comigo que isso não é a atitude de um servo de Deus. Veja a atitude de Jeremias. Jeremias pregou para o povo e o povo não se converteu. Jeremias chorava. Jeremias falava, Senhor, tem misericórdia. Jesus, quando foi crucificado, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. O que é que Paulo falava? Minhas irmãs e meus irmãos, se fosse possível, eu entregaria o meu corpo à destruição, se fosse possível, para trazer os judeus e Israel para a salvação. Porque quem ama as almas. Não tem isso de alma B ou alma C. Eu amo almas, eu amo todas as pessoas, eu quero que todas as pessoas se salvem. O próprio Senhor disse na sua palavra, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito Santo. Então Martinho Lutero ele pregou para aquelas pessoas, os judeus não aceitaram, e ele começou a falar esses absurdos. Sim, os judeus, se não aceitarem, vão para o inferno, mas eu não tenho direito de matá-los. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que enquanto a vida há esperança. Claro que quem blasfemar do Espírito Santo não tem esperança. Mas quem rejeita por inocência, às vezes, por ignorância, porque foi criado desde pequeno naquele regime judaico, você precisa ter um pouco de compreensão e entender que você precisa não somente evangelizar, mas orar pelas pessoas, porque quem converte é o Espírito Santo. E se a gente fosse ver para as pessoas que não se convertem na primeira pregação, o próprio Lutero seria um desses condenáveis,
Porque a igreja dele, se você olhar, minhas irmãs, pesquise aí no Google, se você puder, a fachada de uma igreja luterana, que é a igreja que Lutero fundou, né? Você não vê diferença entre a igreja dele e a igreja católica, tanto por dentro quanto por fora. Porque por dentro até tem imagens daquelas imagens católicas feias. E outra coisa, os pregadores luteranos, que é da igreja de Lutero, eles se vestem igualzinhos a um padre. Com aquelas roupas, aqueles mantos roxos, né? Roxo, vermelho, branco, aqueles negócio bem feio. Eu não entendo como é que alguém enche a boca para falar de Lutero depois de conhecer esses detalhes, porque os pregadores presbiterianos reformados podem ter certeza que eles estudaram tudo, eles sabem muito mais do que eu e você sobre as coisas erradas que Lutero fez. Eu aqui citei 2 falas dele e um livro que ele fez de mais de 2.000 palavras só falando contra os judeus. Claro que os judeus mentem, os judeus acreditam em coisas mentirosas? Acreditam. Os judeus seguem coisas que não é de Deus? É verdade. Eles recusam a Jesus? Recusam. Mas isso não me dá o direito de eu querer matar eles, de eu querer queimar as casas deles, de eu querer matar suas crianças ou suas famílias. Muito pelo contrário, isso é para eu chorar, é para eu dizer: Deus, converte, tem misericórdia. A maldade das pessoas em não aceitar Jesus Cristo não vai fazer de mim e de você pessoas más. Muito pelo contrário, é na maldade dos homens que nós podemos destacar o amor de Deus. Enquanto eles dizem não, não aceitamos, recusamos esse Messias, nós podemos orar, nós podemos interceder e nós podemos chorar por eles. E quem sabe, minhas irmãs, qual é o dia de amanhã, se um deles pode se converter, se um deles pode mudar de ideia, porque a própria Bíblia que eu uso foi escrita por um judeu que depois de muito tempo, depois de muito penar, se converteu a Jesus, escreveu uma Bíblia. Olha que interessante, um judeu escrevendo uma Bíblia. Então percebam que eu não confio muito nesse Martinho Lutero, ele fez a reforma, falou da Igreja Católica, mas conheçam a árvore pelos frutos. Ele escreveu um livro muito grosso, só falando coisas assim absurdas. Tem algumas verdades que ele fala da Igreja Católica. Enfim, os judeus acreditam em algumas mentiras, seguem algumas coisas erradas, seguem coisas erradas, vamos falar assim, logo com todas as palavras. Mas isso não me dá o direito de eu querer matar crianças, matar mulheres, matar homens. Quem sabe com intercessão, com oração, com evangelismo, pode-se mudar vidas. E Jesus, ele quer mudar. Enquanto a vida é a esperança. É isso que a Bíblia diz, é isso que eu creio. Agora as pessoas enchem a boca, chega, parece que vai babar para falar de Lutero. Eu não vejo honra nenhuma nisso aqui. Amém?